Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. A forma como nos vestimos não só contribui para elevar a autoestima, mas também interfere em como as pessoas pensam e sentem a nosso respeito. Construir uma imagem marcante ou mesmo se vestir com mais autenticidade pode ser um grande desafio. Uma experiência assim nos leva a uma imersão no mundo das cores, estilos e ensinamentos sobre a percepção humana e o convívio em sociedade. Nossa entrevistada de hoje tem apenas 21 anos. Ela é formada em design de moda, com especializações em estamparia digital, consultoria de imagem, fashion business, direito da moda e marketing digital pela Escola de Moda Denise Aguiar, em Moda de São Paulo, e Persona School. Ela está em contato com a área há mais de 10 anos. Daqui a pouco você vai saber quem é a nossa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, que é produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que é retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV, também disponibilizado pelas redes sociais. Nossa convidada de hoje é caratinguense, consultora de imagem e design de moda. Ela tem propriedade para dar aos seus clientes autonomia, autoconhecimento e, claro, beleza. Nos seus serviços, ela oferece mais que conceitos prontos de estilo, modelagens de roupa para um biotipo ou cores que favorecem. Ela oferece uma grande descoberta sobre a identidade e personalidade da pessoa. Estamos falando de Sara Mussi Jacobi. Sara, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Para a gente conversar aí sobre consultoria em imagem. Jacobi, certamente, é do Jacobi de Bom Jesus do Galho. Exatamente, de Bom Jesus. Paulo Jacobi. Grimaldo Jacobi, Meu meu pai. Bacana demais, muito bem. E Mussi? Mussi também é de Bom Jesus, na verdade. E é parente da Bia Mussi aqui de Caratinga? Bia Mussi, exatamente. Minha prima de segundo grau. Bacana, muito bem. Estamos em casa aqui, vamos bater um papo bacana sobre esse assunto aqui. Eu queria começar logo falando sobre isso, essa questão, por exemplo, quando a gente fala em marketing, né, pessoal, a gente fala do conjunto aí, de aparência, daquilo que a pessoa consegue mostrar que ela é, e mais aquilo que ela consegue ser, que é o conteúdo. Então, você tem um conjunto aí de conhecimento, mais aparência, mais postura, mais maneira de falar, uma série de questões aí. Aí vem o tal do personal stylist, né? Que me parece mais focado muito numa questão de aparência só. E a consultoria de imagem entra exatamente aonde nesse processo? Então, a questão do personal stylist é aquele profissional que trabalha para vestir uma pessoa para determinada ocasião. Então, é uma festa, por exemplo, de carnaval, é uma campanha publicitária. Agora, o consultor de imagem, ele trabalha não só com a aparência da pessoa, mas também com os outros pilares que formam a nossa imagem, que é o comportamento e a comunicação. Bacana. Então, nós estamos falando aí não mais só de roupa, Exatamente. Mas estamos falando também de tipo de cabelo, etiqueta pessoal, a maneira que gesticula, por exemplo. Tudo isso, exatamente. Abrir a boca ou não abrir, bocejar ou não bocejar, exatamente. Espirrar ou não espirrar. Como reagir a determinada situação, envolve tudo isso, a consultoria de imagem. E antes de entrar nesse assunto, mesmo uma pergunta agora assim, a máscara, ela socializou um pouco essa questão da aparência? Então, a questão da máscara é que como as pessoas estão acabando combinando as produções com a máscara, né? E ela acaba que você não consegue definir os traços visuais da pessoa, a questão da comunicação dela. Então, ela dificultou um pouco essa questão mesmo do comportamento, de fazer uma leitura visual. Somente isso. E a questão também que agora a gente tem essa possibilidade de utilizá-la aí combinando com as produções. É bacana. O pessoal coloca uma máscara, uma cor que combina com colorida. Exatamente, com a produção. Toda. Mas, e por exemplo, você certamente com a sua experiência vai conseguir perceber. A pessoa está triste, ou está sorrindo, está de máscara, mas você consegue perceber isso no olhar, porque você trabalha essa questão também, inclusive, né? E na verdade, como a gente não lida somente com os traços faciais, mas também com a forma como a pessoa está posicionada, gesticula, o comportamento dela, se ela está mais para frente, mais para trás, tudo isso também comunica. Então,
são outros fatores além do rosto que vão ajudar a gente a identificar, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em moda, fala estilo, né? É como se tivesse meio que um padrão determinado, alguma coisa assim. Como é que fica aquela olhada no espelho, né? Quer dizer, sou eu no espelho. Então eu chego lá, olho e falo, pô, tô bacana. Aí tô satisfeito e saio. Aí acho um monte de gente para falar comigo, não, tá horrível, essa roupa tá horrível, essa gravata tá horrível, alguma coisa parecida. O que tem que prevalecer nisso? Quer dizer, é a minha percepção ou é a percepção dos outros? Então, na verdade, essa questão de lidar com o que as pessoas estão falando, de como você se veste e a forma como você se enxerga no espelho, a gente trabalha muito na consultoria também, que é a questão do autoconhecimento. É muito importante você conhecer quais são as peças que mais te valorizam, isso a gente seguindo aí as questões do design, de simetria, do que é a beleza, do que é o jogo de luz e sombra, mas também ter essa autoconfiança de escutar o que a pessoa está falando e ter um bom discernimento. Realmente é verdade ou não? Até né? porque você pode estar gostando de que está muito feio também, né? Porque tem isso também, né? Você pode, de repente, falar, eu estou achando que está muito bonito e está saindo uma marmota de fato para a rua. Exatamente. Tem essa questão que hoje em dia a gente tem uma relativização da beleza muito grande, né? Do que é belo e o que não é. No entanto, dentro da moda, hoje em dia a gente não vê mais essa questão de padrão estético. Isso está sendo quebrado ao longo dos anos, escolas de Bauhaus, enfim, contribuiu muito para isso. E a questão da estética em si, ao se vestir, a gente tem que levar mais em consideração o que tem harmonia com você, com os seus traços faciais, traços corporais, do que com a estética padrão em si vigente, né? Muito bem. E cor relacionada com pele, de fato tem isso mesmo, por exemplo. A branco não vai ficar muito bem para pessoa muito clara, é isso? Totalmente. Essa questão da cor, muita gente pensa que preto é uma cor universal, mas não é. Não é. O preto, na verdade, pelas pessoas que eu já atendi até hoje, não fica bem em muitas delas. Porque a gente tem uma grande miscigenação no Brasil, então a gente tem uma variação aí que chama pele oliva. A pele oliva, ela aparentemente fica bem com cores escuras, mas quando você combina, ela vai ficar melhor com as cores mais claras. A pessoa que é muito branca, do cabelo bem claro, ela também não fica bem de preto. A cor chega primeiro do que ela. Entendi. Entendeu? E essas cores mais fortes, nós moramos num país tropical, né? Um país cheio de cores, né? A natureza é exuberante de cores, né? Sim. Como é que fica isso? Usar o vermelho, usar o verde escuro, o azul? Então, a gente tem Fortão assim... mesmo, aquele azul que o pessoal chama de azul. Bem royal, né? Bem royal, caneta. né? Então, essa questão das cores vibrantes em si, é interessante que a pessoa realize uma análise de cores para descobrir quais são as que mais a favorecem, mas nós temos as cores universais. Essas cores universais são as que ficam bem em todo mundo. Então, nós temos o azul royal, o verde bandeira, um vermelho que é mais para o lado de coral, off-white, cinza, azul marinho, que são cores que elas são vivas, mas não são tão exageradas e harmonizam com a maioria aí das belezas das pessoas. Muito bem. Então, você, quando uma pessoa contrata, por exemplo, uma consultora, um consultor de imagem, né? Ele está buscando exatamente o quê? Quer dizer, e que tipo de resposta que ele pode esperar e que tipo de conselho ele está disposto a aceitar. Eu queria saber isso no seu trabalho, por exemplo. Porque você vai chegar, por exemplo, você sugeriria, por exemplo, a pessoa, você precisa de colocar, eu sugiro que você coloque porcelana, placa de porcelana, lente de porcelana, seu cabelo talvez fosse melhor você cortasse desse jeito. Você chega a falar isso com a pessoa? Então, as pessoas que procuram o meu serviço, elas estão passando por grandes mudanças na vida. E principalmente mulheres, né? As mulheres, então, passam aí por uma gestação, ou então casamento, separação, divórcio, exatamente, mudança de emprego. E a gente trabalha com a consultoria de imagem justamente para trazer a pessoa àquela realidade que ela está vivendo no momento. E também conseguir identificar isso ao longo dos anos. Qual que é a imagem que eu vou transmitir vestindo o que eu estou usando, né? E, assim, no caso, quando a gente está falando aí da questão de como abordar o cliente, a maioria dos clientes, eles aceitam essas verdades na mesa, eles já né? estão preparados para isso. Estão preparados para isso.
porque isso é uma coisa que também posto muito lá no meu Instagram, as pessoas já conhecem o meu jeito de falar. Eu falo abertamente, olha, o seu cabelo ele vai harmonizar mais se você tem um rosto triângulo invertido, vai ficar melhor com o cabelo curtinho. Então as pessoas elas aceitam mais justamente por conta que você estudou para isso, sabe que você é o profissional da área que vai deixar a pessoa justamente harmonizando com a beleza natural dela e também com mais proporção e simetria. Muito bem. A gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho, mas eu já vou deixar aqui para você uma questão para você, a gente voltar no segundo bloco, você me responder, porque a gente está conversando aqui quase 10 minutos. Você olhando para mim o tempo todo, eu tenho certeza que você está pensando assim, se eu fosse ele, eu fazia isso. Mas eu tenho uma dúvida pessoal. Quando você vai chegando nessa idade, por exemplo, eu estou com 62 anos, cabelo começa a cair, vai ficando todo branco. Então, assim, é só mão de obra, né? Sim. Eu já pensei seriamente, falar, vou raspar a cabeça toda. Porque eu deixo de ter uma preocupação com isso. Ficaria bom para mim? Ficar careca? O que você acha? Então, é preferível... Não, você pode deixar responder depois do intervalo. Tá, vamos fazer uma parada rapidinho. Não sai daí, nós voltamos já com um bate-papo sensacional aqui com a consultora de imagem, design de moda, Sara Jacob. Já. Estamos de volta com o começo de conversa de hoje, recebendo Sara Jacob, que é consultora de imagem e design de moda. Vamos lá, Sara, vai responder aquela pergunta agora? Pode responder à vontade, porque eu já combinei com a produção também. Se a gente não gostar da sua resposta, nós cortamos. Tá bom. Então, na verdade, com base aqui do que a gente olhou nesse intervalo, de acordo com o seu formato facial, não é interessante que você raspe o cabelo. E do jeito que tá, na verdade, tá bem harmônico, assim, a questão da barba, dos óculos também eu achei bem harmônico, como você tem traços faciais mais circulares, o óculos que é mais reto, ele harmoniza, a gente tem que jogar essa questão de proporção e simetria também, então tá interessante desse jeito, pode bacana. deixar. Obrigado. Quando você vai fazer alguma sugestão aí para um cliente seu, você tenta adequar isso de alguma forma com a personalidade dele? Totalmente. Essa questão da imagem pessoal, muitas pessoas se perguntam, eu vou vestir de acordo com a minha personalidade ou não? E é muito importante que a gente vista o cliente de acordo com a imagem que ele quer transmitir e também com as características de comunicação e comportamento dele. Porque quando a gente está falando, imaginem comigo, a questão de uma pessoa que se veste de uma forma e se comunica gritando, xingando, esse tipo de coisa, e a pessoa se veste de uma maneira muito refinada, não condiz, né? Então gera aquela questão para as outras pessoas, no inconsciente também, de instabilidade, e aí não é interessante. É melhor que a gente aproxime a personalidade e desejo de imagem com o que vai ser mais simétrico e interessante para ela. Bacana. E você já percebeu no seu trabalho que de alguma forma a pessoa acaba lapidando um pouco até a maneira de ser mesmo? Com certeza. Você falou aí, a pessoa que grita muito, às vezes o cara é mal educado no trato com as pessoas, e você percebe que isso acaba harmonizando de alguma forma, né? Com certeza, porque a maioria das pessoas que realizam consultoria de imagem também sofrem aí um processo de mudança muito grande em relação ao momento de vida, então elas estão procurando não somente se vestir bem, mas também melhorar quem elas são. Então é concurso de etiqueta, isso vale tanto para homens quanto para as mulheres, esse tipo de coisa, né? Você, no primeiro bloco, você chegou a falar sobre o cliente que está saindo de um relacionamento, é muito comum procurar essa adequação. Tem a ver com passar a se gostar mais um pouco, mas também tem a ver com se colocar na pista de novo, não? Tem ligação com isso, e até a questão também principalmente das mulheres, né? Eu trabalho mais com as mulheres, os homens, sempre que eu trabalho, são mais voltados para o campo profissional, mas as mulheres em si, elas têm mais preocupação com isso, em estar bonitas para elas e também para os outros. E é interessante isso no meu trabalho, e eu gosto muito de falar isso no meu Instagram, que quando a gente se conhece, e não só se conhece, entende que a beleza ela é estar a serviço do outro, então estar bonita não é só para você. Tem uma onda bem egoísta de pensar que você tem que se arrumar para você.
também é para as outras pessoas que estão ao seu redor, para o seu marido, para o seu namorado, para os seus filhos, para quem você convive mesmo. Para o mundo, né? Para o mundo, exatamente. O belo agrada os olhos. Deixa o mundo mais bonito, né? Exatamente. Se você sair feia demais, também isso ajuda a deixar a paisagem mais exatamente. feia. Você que é formado em moda, aí, uma curiosidade agora, né? Quando você vai assistir desfile de moda, por exemplo, a gente fica... Você olha ali e fala assim, é impossível alguém usar esse tipo de roupa. O que o desfile de moda tenta passar para um público? Você está vendo aquele tipo de vestido ali, não é vestido do dia a dia. Ninguém vai usar aquilo em lugar nenhum. Então, assim, qual que é a ideia? Você fez essa pergunta e eu me recordo quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, que eu já estava aí nesse mundo da moda junto com a minha mãe. E eu lembro que eu vi um desfile de uma mulher usando um vestido de pneu. E aí eu pensei naquela época, como assim isso é aplicável ao dia a dia? E aí eu pesquisei sobre isso. E eu nunca me esqueci da resposta. É que, na verdade, quando a gente vê na passarela uma pessoa com um batom azul, ou então um cabelo muito ousado, uma roupa mesmo com esses materiais emborrachados, por exemplo, a gente está buscando ali o conceito da coisa. Então, quando uma pessoa está usando um batom azul, pode ser que aquele azul vai estar em alta, tanto para roupas quanto acessórios e maquiagens. O emborrachado, por exemplo, não necessariamente é o pneu, né, como do exemplo anterior, mas são peças que são mais com acabamento de couro, nesse questão de vinil também. Alguma coisa a ver também sobre a questão ambiental até mesmo? Questão ambiental também, que está muito em alta na moda. Alguma coisa assim. Exatamente. É interessante. Você se formou e foi atuar como modista, não? Nunca mexeu com isso, não? De sugerir mesmo, desenhar, criar vestido? Então, eu trabalho com isso hoje também? Como designer, só que voltado ao campo da área profissional. Então, modelos de uniformes ideais para cada função, para cada estabelecimento mesmo. Então, nada voltado para o mundo da moda, como vestidos de noiva, esse tipo de coisa. Tá, mas uma empresa, por exemplo, está querendo mudar o uniforme ou criar seu uniforme. Exatamente. Você vai olhar a cultura organizacional, olhar tudo, a crença daquela empresa. Exatamente. Considera isso tudo, não é? Exatamente. Vou fazer um uniforme bonitinho para vocês aqui, não é assim só. Quer dizer... tem que levar em consideração a questão da persona também da empresa, da história dela, quais que são as cores que representam, né? Bacana. Tudo isso. Você já pegou algum cliente, por exemplo? Porque tem cliente que fala assim... Aí eu só uso tom pastel. Você tem disso, né? Sim. Você olha a pessoa, ela está sempre de branco, de cinza, de bege. Nem sei se tem alguma coisa a ver com uma personalidade mais quieta mesmo. Pessoa... Eu até pensei em fazer um estudo científico sobre isso, unir algumas pessoas, justamente para estudar a questão da cartela de cores, se tem ligação com a personalidade. É uma coisa impressionante, porque você vê que tem gente que usa com mais desenvoltura um verde, um azul, né? Tem gente que não, se você falar com ele, usa esse verde aqui, ele fica incomodado, ele sai achando que está todo mundo olhando para ele, aquela história toda, né? A pessoa parece que não quer ser notada. Exatamente. E você acha cliente desse tipo? Isso, na verdade, aconteceu somente uma vez, até hoje que eu me recordo, assim. A maioria das pessoas que eu atendi, elas se identificaram muito com a cartela. Por isso que eu tenho essa teoria também de que a personalidade está muito relacionada com a cartela de cores, do que harmoniza com a pessoa. E a cartela de cores, muita gente pensa que é só você chegar lá e aí eu olho os tecidos e falo, não, esse fica bom. Tem um teste por trás disso, que na verdade não tem nada de subjetivo em si. Tem, na sua maneira de entender, assim, tem essa conceituação do que é ridículo ou não? Então, tipo assim, essa mulher tem 70 anos usando esse laranja. E você ouve comentário desse tipo, quer dizer, tem disso ou não? Tem. Então, tem disso. Isso varia muito de consultora para consultora. Tem algumas que falam, não, isso é legal, tudo é legal. E eu sou do tipo que fala, olha, isso aqui não é legal. Isso aqui é uma coisa que eu trabalho muito no meu Instagram e a minha abordagem de trabalho é o que é elegante, o que vai transmitir mais refinamento. E a questão que a gente pega aí, calça saruel, jeans super rasgado, essas peças bem gladiadora. Eu entro lá no meu Instagram e falo mesmo. Calça saruel, o que é isso? É aquela calça que o gavião é um pouco mais baixo. Tá. Aí ela fica parecendo uma rasgada que você fala é essa jeans aí.
ultra rasgada, parece que a pessoa foi pra Eu brinquei guerra. outro dia com a minha colaboradora lá, ela chegou com essa calça toda rasgada, eu falei, não, coitada, você tá toda rasgada. Ela falou, Sempre tem essa ela falou, é piada. mais cara que as outras. Pra rasgar isso aqui, parece que eles cobram mais um pouquinho. Parece que é porque tá em alta, né? Só que eu sou uma pessoa que não prego lá no meu Instagram a favor da moda, não. Eu prego a favor da questão do estilo pessoal atemporal. É um negócio que você vai olhar aí ao longo dos anos para uma foto sua e você vai falar, nossa, eu tava elegante, né? E pode ter, você trabalha esse conceito, inclusive, com o seu cliente, tem o seu estilo para trabalhar esse, seu estilo para você ir para a festa, esse aqui, seu estilo o final de semana, esse aqui. Tem disso? Então, é uma coisa que eu pego muito no pé do pessoal, porque você tem que se vestir de forma parecida em todos os ambientes, seja no trabalho, seja num momento mais casual, porque quando você se veste de uma forma totalmente diferente no trabalho, como se fosse uma secretária, com uma imagem bem rígida, e num momento casual, você encontra com a pessoa e ela está com um vestido curto, um salto, um batom vermelho, gera a questão da instabilidade mesmo de imagem, então não é interessante. É sempre tentar harmonizar um pouco isso, né? Para onde a pessoa passar, ela está pelo menos próximo daquilo que ela comunicou em outras situações. Isso para quem está querendo, de fato, fixar uma imagem, né? Porque tem essa questão toda, né? Exatamente. Tem gente que precisa fixar uma imagem, fixar um conceito dela mesma. Então, isso tudo é importante, né? Agora, no dia a dia, você pensa assim também, não? No dia a dia, a pessoa é um estudante normal, então usa shortinho curtinho e a noite veste um longo. Quem me segue no Instagram sabe que eu sou a contra short jeans, porque eu falo muito mal do short jeans, porque há outras modelagens melhores. Então, um short de alfaiataria, ele pode ser curto, não tem problema, mas em tecidos mais interessantes, que vão transmitir um pouco mais de refinamento do que o short jeans, que é bem informal. Então, a gente trabalha nisso, nessa questão da imagem transmitida, para qualquer pessoa, tanto profissional quanto da vida pessoal mesmo. Bacana, vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está muito interessante. Daqui a pouco a gente volta na sequência dessa entrevista com Sara Jacob, já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e hoje recebendo a entrevistada Sara Jacob, que é consultora de imagem e design de moda. Sara, quando você é convidada, por exemplo, para fazer um trabalho de consultoria em imagem, né? Você pega toda a área de atuação dessa pessoa, por exemplo, rede social, você se preocupa com isso? Nossa, eu me preocupo muito Porque eu pode com falar, a rede social é uma coisa danada, que o sujeito vai lá e escreve um monte de bobagem, curte um monte de besteira, né? Isso sai atrapalhando um monte de coisa. E a questão também é que eu gosto sempre de reforçar. A nossa imagem ela é formada por 4 pilares: comunicação, comportamento, aparência, e o 4º pilar é a união desses 3 nas redes sociais. Então, a forma como você se comunica, o que você curte, a sua foto de perfil, ela comunica isso às outras pessoas, ela comunica quem você é. E às vezes também quem você não é. Então, a gente tem que tomar cuidado e estar bem alinhada essas 3 questões para, na internet, tudo fluir de uma forma correta. A pessoa está no final de semana em casa, com a família, ou só com os amigos, toma todo, fica tonto igual um gambá, aí vai tirar uma foto mal arrumada, troço todo desgrenhado, vai lá e bota no Facebook, é nós aqui, né? Isso é assim... Atrapalha o trabalho de um mês inteiro seu, né? E eu fico lembrando daqueles vídeos na internet do pessoal falando, eu sou do RH e vendo como que o funcionário, ele tá nas redes sociais. Isso influencia muito, a gente tem que tomar cuidado, né? As empresas olham muito hoje, quer dizer, o funcionário já trabalhando, a rede social dele já é o tempo todo vigiada. Com certeza. Pelos coordenadores, ele é o tempo todo assim, né? Com certeza. Mas em entrevista de emprego hoje, isso acabou ficando no lugar comum mesmo, quer dizer, estou procurando um empregado, um novo funcionário. A primeira coisa que eles fazem é olhar a rede social. Com certeza. Em que aquele cara acredita, quais são as crenças dele, o que ele faz, como é que é o final de semana dele. Se ele é daquele que na quinta-feira já escreve lá, semana que não passa, vem sexta-feira, né? Vem férias. Vem férias. Você acha que a primeira impressão é que fica? É a que fica. Não tem, assim, porque a gente não tem, muitas das vezes, uma segunda chance de mudar essa primeira impressão.
E como eu disse, a primeira impressão ela é formada, a questão da nossa imagem é formada por esses 3 pilares, mas eu escuto muito na internet e com meus clientes, eles falam, eu não julgo pela primeira impressão. Bom, na verdade, todo mundo julga pela primeira impressão, e isso eu gosto de trazer essa questão mais técnica para as pessoas entenderem que tá tudo bem julgar pela primeira impressão, o problema é você tirar conclusões precipitadas. Você pode ficar com aquilo com a cabeça, mas fique com a cabeça aberta justamente para conhecer né, com quem você está conversando. E essa questão de primeira impressão, muitos consultores de imagem falam que ocorre com 30 primeiros segundos, mas que você faz uma leitura do grau de estudo daquela pessoa, de intelectualidade, mas ela, com os estudos mais recentes do Dr. Alexander Todorov, mostrou que ela ocorre com 1 milésimo de segundo. Entendi. E é muito pouco tempo, né? Então muito a gente tem que realmente alinhar isso. É muito rápido e eu até falo com meus alunos na aula de marketing, eu falo sobre isso, porque esse negócio de falar assim, o importante é a beleza interior. Olha, você só vai ter de fato acesso, ou vai se permitir conhecer a beleza interior, se por fora alguma coisa te agradar. Porque é assim mesmo, porque se não agradar, você não se permite nem conhecer o resto. É claro que ninguém devia julgar ninguém pelas aparências, né? Sim. Mas, infelizmente, isso é do ser humano. Você tem um impacto daquilo que você está olhando ou daquilo que você está recebendo. Ou da aparência, ou da maneira de falar, ou de um gesto que fez naquele momento. Isso pode significar essa impossibilidade de você conhecer mais, né? Então, um relacionamento que não vai para frente, um funcionário que você não admite, né? Uma série de questões. Então, essa preocupação, assim, vou tentar causar um bom impacto, de primeira é importante, sim. E essa questão de realizar o primeiro julgamento, assim, no primeiro contato, entra aí numa questão também de que nós, todos os seres humanos, temos o sistema límbico, que é formado, aí, um dos elementos pela amígdala, que é um receptor que só reage a 2 sensações, ou medo ou prazer. Essas 2 sensações foram o que fizeram a gente permanecer aí, a nossa espécie, até os dias atuais. Então, é uma coisa inevitável, você realmente vai julgar pela primeira impressão. Mas aquilo não deve ficar na sua cabeça, né? A gente tem que dar uma segunda chance. Bacana. Infelizmente, nossa conversa está acabando, o papo está muito bom, a gente podia conversar mais um tempão aqui sobre isso. Você tem aqui 1 minuto para suas considerações finais, vamos usar essa câmera aqui, deixar aí o seu recado e deixa logo os seus contatos para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e nossos internautas. Então, na verdade, eu queria deixar um exercício para quem está assistindo, justamente para se conhecer melhor e conhecer qual imagem que você está transmitindo e quais são as peças que você tem preferência na hora de comprar. Eu sugiro que vocês acessem aí a internet, baixem fotos de peças, de produções, de arquitetura também, de móveis, tudo isso está relacionado ao nosso gosto pessoal. E com isso você vai conseguir observar um padrão de estilo. Nesse padrão de estilo você vai conseguir se observar melhor e enxergar quais são as suas preferências. E, assim, para quem desejar mais informações de moda, de filosofia também, que eu gosto muito de abordar no meu perfil, de comportamento, é só me seguir no meu Instagram, que é Sara Jacob M, tá bom? É isso. Bacana, Sara. Muito feliz de ter esse convite, né, estar aqui com você. Foi um prazer te receber aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.